Salve a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Esther, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Esther 2, de 1 a 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Esther capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vista de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esta reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filho. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado ao seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther, ele que lhe sucedido. Até o versículo 11. Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua boa e santa vontade, Pai. Nos dê entendimento e sabedoria vindo de ti, para que possamos compreender a tua palavra, o que ela tem a nos ensinar e guardar no coração os teus mandamentos. Ó Senhor, nós lhe pedimos, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós temos meditado no livro de Esther, pretendemos ir aí durante todo o escrito, e eu sempre gosto de lembrar a cada estudo, porque pode ser que alguns dos irmãos que estão aqui não tenham acompanhado as meditações que tivemos anteriormente. O nosso objetivo é pensar na história de Esther como uma história mais real, observando os seus detalhes, que muitas vezes não são ditos quando estamos acostumados simplesmente com aquilo que é contado na salinha da escola dominical, que é a história higienizada, como eu gosto de chamar. Esther não é bem aquela história que parece um conto de fadas de uma princesa que se casou com o rei, ou aqueles como tantos outros, da moça que não tinha nada, era pobre e de repente se torna a rainha. Nas palavras do reverendo Emílio Garofalo Neto, o livro de Esther, mais do que um concurso de beleza, está para um sequestro. E muitas vezes nós não atentamos para isso. O contexto anterior aqui é que o rei tinha dado um grande banquete, e ao pedir que a rainha se apresentasse,
ela o nega. E para manter a sua moral, ele a destitui de rainha, segundo o conselho dos seus sábios. E assim o decreto, pela lei dos medos e dos persas, que ela nunca mais chega à presença do rei e que outra pessoa tome o seu lugar, outra mulher tome o seu lugar. O que acontece é que a lei dos medos e persas ele determina que o decreto do rei ele não pode ser revogado nunca, nem mesmo pelo rei. A grande questão aqui é que depois disso muitas coisas acontecem. Segundo os nossos historiadores, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Esté passam-se vários anos. A reunião do capítulo 1 trata-se de quando Assuero estava planejando a invasão da Grécia, um ato que seu pai não conseguira realizar. E ali é famosa na história a grande batalha, duas batalhas bem famosas. Uma é chamada de Termópilas, que é a história conhecida da batalha dos 300 espartanos contra o exército. O exército de Xerxes, o grande rei. Esse mesmo Xerxes é o Assuero do qual nós estamos falando aqui. É o mesmo rei. Mas a grande questão é que na história fica parecendo que só 300 homens enfrentaram 1 milhão. Na verdade, os 300 espartanos eram 300 generais praticamente, que comandavam pelo menos uns 5 a 10 mil outros gregos que estavam sob o seu comando. Mas foi uma batalha desigual e eles conseguiram resistir bravamente. Mas, mesmo assim, num terreno chamado Platéia, se não me engano, eles travam a batalha depois do sacrifício do rei Leônidas, ou do general Leônidas, como a história costuma nos contar. Os gregos se reúnem e assim agora 30 mil deles, mais uma série de outros gregos, 30 mil espartanos, mais uma série de muitos gregos, enfrentam o exército de Xerxes e derrotam mais uma vez o rei Assuero. O que acontece no capítulo 2, ele vai acontecer depois disso. O capítulo 2 é depois da guerra perdida. Então tudo já abaixou, a poeira já encerrou-se e de repente Xerxes está mais uma vez Assuero no seu palácio. E agora ele não tem mais guerra, ele não tem mais planejamento. E aí se faz lembrar que ele não tem mais rainha. Pense na cabeça do rei, ele se considerava todo poderoso. Ele perdeu a guerra e agora ele não tem rainha, um rei sem rainha. E aí ele se lembra do que aconteceu e é o que nos relata ali nos versículos 1 e 2. E lembra-se que ele estava sem rainha e do que foi decretado. No versículo 2 diz que os jovens, aqueles que serviam diante do rei, dizem: tragam-se moças ao rei, e é decretado um edito que circula por todas as províncias e de todos os lugares do rei são trazidas moças. Olha as exigências aqui no versículo 2: virgens de boa aparência e formosura. Parece que o povo tinha esquecido, que o decreto anterior, ele dizia: tire a vastinha do trono e coloque, entregue o trono a outra que seja melhor do que ele. Mas agora o que eles procuram é algo que seja igual, porque o que é mais destacado no capítulo 1 é que a rainha Vasti era muito bela. Ele diz: Vasti me deu trabalho, mas eu quero outra, mas tem que ser bonita também, não vou abrir mão disso. Ele não procura mudança. É como nós começamos a dizer: o reino da Pérsia, que é a nossa paráfrase, que é a nossa comparação para o mundo atual ao qual nós vivemos, a aparência ela comanda, e as pessoas às vezes não olham pelo que realmente precisam, mas a sua atenção está decretada sobre aquilo que chama a atenção e aquilo que vai ser visto e ouvido pelas pessoas. Mas aqui que é o grande problema. Todas aquelas moças, o que elas tinham a ver com a história do rei e da teimosia da rainha? Nada disso. Elas não tinham nada a ver. Mas o grande problema é que isso não importava nem um pouco ao rei. E aqui, contradizendo um pouco daquela história que nós ouvimos na escolinha dominical, não foi um concurso que foi anunciado para que jovens se inscrevessem para concorrer à posição de rainha. Mas os soldados do rei marcharam por todas as províncias e juntaram as moças que encontraram pelo caminho. Elas não tinham muita escolha, elas simplesmente eram levadas e colocadas no palácio do rei. Quando nós vimos a história, a máxima é o seguinte: as moças eram colocadas sob a supervisão de
passava ali por um tratamento de beleza, que nós vamos tratar isso posteriormente nas próximas meditações, 6 meses de preparação, e depois elas começavam a se apresentar diante do rei. Elas entravam para a casa do rei e dormiam com o rei. E depois o rei mandava elas embora, e elas iam para um outro lugar, que era a casa das concubinas. Então era assim: se você fosse escolhido, ó que bom, você é rainha. Mas se você não fosse a escolhida, você era só mais uma das amantes do rei. E segundo, o que acontecia era assim: se o rei não agradasse, ela era colocada para lá e só voltava à presença do rei se ele chamasse pelo nome. Quer dizer, era uma noite onde a moça era entregue a ele fazia o que bem entendesse, e depois ela dispensava como se dispensa qualquer coisa. Essa era a realidade que esperava as moças diante do rei Assuero. Isso aqui não tem nada do concurso de beleza, ou de acharmos que é algo maravilhoso. Era um sequestro, sem opção. E elas eram colocadas diante dele para que ele pudesse escolher. Mas não era assim: eu quero essa e as outras podem ir embora. Tudo ali era determinado como uma escravidão contínua e completa. Todas eram levadas, só uma ganhava, e todas as outras ficavam no concubinado do rei. E ali viviam para sempre, né? Não iam seguir outro tipo de vida, e ficaram ali. Mas muitas vezes nós olhamos para isso e pensamos: nossa, mas esses reis daquele tempo eram muito terríveis. Mas tudo que acontece aqui, ele se mostra para nós como uma aparência daquilo que hoje acontece no nosso meio. Porque, certeza, que se houvesse algo como esse, um grande sheik lá das Arábias, ele começasse a dizer que estava procurando uma noiva, e algumas mulheres fossem se inscrever e viajassem para lá, mesmo sabendo que nunca mais voltariam, mas elas pensariam assim: mas eu vou estar lá no Palácio do Rei, não vou passar necessidade nenhuma, vou ter lá, vou me vestir, vou comer, vou ter o que me embelezar, vou fazer o que eu quiser. E muitas hoje, elas aceitariam de bom grado esse sequestro, como nós dizemos aqui, porque o mundo ele não tem medido as consequências dos seus atos e as consequências das suas escolhas. Então, o que acontecia aqui era que essas moças foram arrastadas para o palácio do rei. E o mundo hoje tem arrastado muitos e muitos, não só moças, mas também jovens e capazes, têm sido entregues em busca do grande prazer, da grande posição, de ser alguma coisa, de ser reconhecido, de ser visto e querido entre as amizades, entre aqueles que o servem, de ter alguma posição social, de ser reconhecido por aqueles que na sociedade são considerados como pessoas grandes, e muitas vezes têm aberto mão de sua posição, de sua conduta, de sua honra, de seus valores, tudo em troca de ser alguém no meio da multidão desse mundo cruel que tenta nos guiar. Quantos têm perdido a sua própria identidade só para que não sejam taxados como obtusos, não sejam pessoas taxadas como retrógradas, quadrados, assim como se dizia antigamente, e hoje tantos outros xingamentos que aparecem aí nas redes sociais para nós, aqueles que são cancelados porque não andam simplesmente do modo que o mundo deseja andar. Mas, observando esse contexto, nós podemos ver 2 personagens principais aqui que aparecem e são o motivo da nossa meditação, nosso segundo e terceiro ponto aqui. Ele diz que na cidadela de Suzã, versículo de número 5, havia um certo homem judeu chamado Mordecai. Aqui dá um currículo bem dado de Mordecai. Judeu benjamita, determina a tribo de qual era a tribo de Benjamim, a mesma tribo a que pertencia o rei Saul, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. 3 gerações eram colocadas aqui. Quis, versículo 6 nos diz que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados lá com o rei Jeconias, rei de Judá, quando Nabucodonosor tomou conta. Olha, Nabucodonosor tomou conta de Israel, levou essas pessoas, os príncipes, aqueles que estavam lá. Depois Nabucodonosor foi conquistado pelos médios persas. E aí vem Dário, que assim o decreto de retorno do povo à
vem o nosso rei Assuero, ali já neto ou bisneto do grande rei Dário, do rei Ciro, conforme aparece no escrito. Só que uma coisa que passa despercebida aos nossos olhos, como nós estamos acostumados com a história higienizada, é quem era esse homem. Nós olhamos, olha Mordecai, nós pensamos que o Senhor sabia guardar as coisas, que aconselhou Esther para que ela pudesse alcançar tudo. Só que uma coisa, ela passa despercebida para nós, porque nós não somos judeus. É que Mordecai não é um nome judeu. Mordecai é um nome que faz referência a um deus babilônico chamado Marduk. Assim como Esther faz referência a um deus chamado Estrela, mas dela nós vamos falar aqui mais. Então Mordecai não era um nome de judeu, era um nome pagão. E o que nos relata aqui, quando fala de Esther, fala que o nome dela era Hadassa, que também era Esther. Então ela tinha um nome judeu e tinha um nome babilônico ali, um nome medo-persa. Mas Mordecai só tem um nome medo-persa. Uma coisa que está na linha do tempo aqui também é que já tinha muitos anos que o povo tinha voltado para Jerusalém. Você que tem um pouquinho de afinidade com a Bíblia vai lembrar da história de Esdras e Neemias. Quando Ciro assina o decreto, o povo retorna para Jerusalém para reconstruir o templo em Jerusalém, com Esdras na primeira leva, e depois Neemias reconstrói os muros da cidade para que a cidade se torne habitável. Então esse povo todo tinha voltado já. O que se passa aqui, especialmente nesse período, já eram anos depois desse retorno. Então quer dizer que Mordecai era um judeu que, tendo a oportunidade de retornar para Jerusalém, ele não foi. Não foi porque ele já estava acostumado com a casa da Pérsia. Ele já estava acostumado com esse mundo pecaminoso. Ele já vivia bem, porque ele não vivia só no reino. A palavra diz que ele morava na cidadela de Suzã. Então não era a cidade, a cidadela era como dentro do palácio, onde ficavam aqueles que serviam ao rei. Era um homem que, pelo jeito, ele tinha um cargo de confiança lá dentro. Então ele tinha um grande cargo público, talvez uma casa boa, um salário, a ponto dele mesmo não ser citado, ser casado com ninguém, mas ao ver a sua sobrinha passando necessidade, porque os pais dela morreram, a toma para si e a cria como se fosse sua filha. Na verdade é que eles eram mesmo primos, né? Só que ele já era um pouco bem mais velho, e por isso toma para criar e criava como se fosse sua filha, e ela o respeitava como se fosse o seu pai. Mas aqui, quando nós lemos, nós não percebemos, mas para um judeu era quase que fosse uma afronta. Ele diz: olha, havia ali em Suzã um judeu, e o nome dele era Mordecai. Era como se fosse algo de zombaria. Que judeu de respeito que se chamaria Mordecai? A gente, como brasileiro, não pega muita noção disso. Porque os nomes para nós são só nomes. Ou quem não conhece alguém, ou já estudou com alguém que tinha um nome extremamente esquisito. Eu tive vários colegas de nome completamente esquisitos. Então, para nós, o estranho é comum. E dependendo da região, você tem nomes e eles não tem nada a ver. Agora, em culturas mais antigas, os nomes, eles representam aquilo que são. Porque se você chegar aqui no Brasil, você deve conhecer algum Pedro. Né? Pedro é um nome comum no português. Agora, lá nos Estados Unidos, Pedro é Pedro. João é John. Então, se é um americano, ele não vai se chamar João, ele se chama John. Mas se é brasileiro, ele vai se chamar João. A não ser que os brasileiros têm mania disso, né? O pessoal fica lá e vai colocar um nome assim, inglesado nos filhos, para poder ficar mais bonito. Então, eu coloco aquelas Ys, L's, etc. Por isso a gente não se choca com nada disso. Mas para o judeu era um completo choque ter um judeu chamado Mordecai, um nome completamente pagão. E aqui ele já começa a desenhar o perfil desse homem. Era um homem que vivia na terra pagã, ele tinha um nome pagão, ele estava instalado entre a elite dos pagãos, no meio do palácio do rei, como um oficial de confiança ali, que trabalhava junto ao rei. Israel já tinha voltado do exílio quando saiu o decreto de Ciro, mas ele, como muitos outros judeus, não tinham interesse nenhum em voltar para Jerusalém, porque a vida no mundo da Pérsia estava muito boa para eles.
atenção que nos traz aqui sobre Mordecai, na construção do personagem, quando ele nos apresenta no texto do livro de Esther, é nós percebermos que muitas vezes nós estamos aí nesta mesma condição. Nós lemos as histórias e nós queremos ser os protagonistas, nós queremos ser os mocinhos, os heróis da história. Só que muitas vezes os heróis não são tão heróis assim. Por isso eu venho aqui desconstruir com vocês quem era Mordecai. Porque talvez você já tenha visto e pensado que queria ser como ele. Só que Mordecai, na verdade, era um judeu que não queria ser muito judeu. Ou trazendo para os nossos dias hoje, como vemos um cristão que não se parece muito com um cristão. Talvez você pense, e é preciso olhar e avaliar a sua vida, o seu dia a dia. Você tem vivido como cristão? Quando você fala que pertence, que é crente, que é na igreja, que é cristão, as pessoas, elas entendem, assim, agora eu entendi, ou elas vão se assustar dizendo, você? Porque o caso de Mordecai era justamente esse. Era alguém que falava, é judeu, alguém vai dizer, você é judeu? Mas você não é judeu. Você não vive como judeus. O texto não dá a noção para nós, mas poderíamos até imaginar que até as roupas de Mordecai não eram roupas típicas de um judeu, mas alguma coisa ela ainda dava pinta, porque a história nos diz que tinha pessoas que descobriram isso. Mas a grande questão é que nós estamos ou não estamos confortáveis no mundo em que nós vivemos. Será que como Mordecai, na oportunidade de estar na presença de Deus, nós temos escolhido permanecer no mundo? Como Mordecai, ao invés de nós nos identificarmos como servos de Deus, nós temos vivido muitas vezes escondido, temos moldado a nossa vida para passar despercebido no mundo, para que as pessoas não venham muito encher o nosso saco por causa de uma coisa ou outra. Como é que nós temos andado, como nós temos nos portado? Mordecai não só, ele não parecia um judeu, como ele instruiu a sua filha, a filha adotiva, a que não declarasse que ela também era judia. Diz, olha, nós estamos no mundo da Pérsia, aqui as coisas são diferentes. Se você falar por ele que você é judia, talvez as coisas não sejam muito boas para você. Então para que precisa falar? Para que preciso me declarar? Só que a história de Esther vem nos mostrar justamente que essa não deve ser a nossa atitude. A reviravolta da história vai nos mostrar justamente que é preciso sim se posicionar, porque aquele que tudo vê, ele está olhando para nós, e quando nós aqui negamos o seu nome ou rejeitamos, muitas vezes, como Pedro fez 3 vezes antes do galo cantar, nós estamos ofendendo o nosso Senhor. A gente acha que não, Jesus é bom, mas a palavra diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o judeu Mordecai, que tinha linhagem, tinha seus descendentes, até o tempo que foram deportados de Israel com seus descendentes, ele estava ali porque ele queria estar. Ele teve a oportunidade para ir embora, mas não quis ir. Ele não se importava com a sua fé, ele se importava com a cidade de Jerusalém, ou com o templo, com a adoração a Deus. Ele se acostumou com tudo muito bem, e agora ele vivia como um babilônio na terra da Babilônia. O reino da Pérsia estava ali, e ele tinha sido absorvido por isso. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado com os servos de Deus, nós vamos ser absorvidos pelo mundo ao nosso redor. E daqui a pouco a gente parece mais do mundo do que cristão. Nós falamos como as pessoas do mundo, nós andamos como as pessoas do mundo, nós nos vestimos como as pessoas do mundo, nós negociamos, estudamos, anunciamos. E onde é que está a nossa cristandade? Onde é que ela se porta no nosso mundo? Esse é Mordecai, e talvez sejamos alguns de nós não tomarmos cuidado com tudo o que acontece ao nosso redor. E, terceiro lugar, terceira personagem, segunda personagem que aparece aqui, vamos dizer, no versículo 7, uma moça chamada Hadassa, esse era o seu nome. O texto do versículo 7 fala que ele criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai
por filho. E em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Aqui na primeira descrição, nós olhamos, parece uma história muito simples, mas uma coisa que me faz falta aqui é chamada a atenção por vários comentaristas. Esther é apresentada, ela é levada para a casa do rei, mas não há menção alguma de que houve alguma resistência, nem por parte de Esther, nem por parte de Mordecai. Às vezes, e aqui já entra o perfil de quem é Esther, às vezes nós estamos tão conformados com as coisas do mundo que nós nem achamos ruim quando elas estão acontecendo. Passa despercebido, não está acontecendo nada. Continua, segue a vida. Ela foi levada. E quem era Esther? O versículo 9 descreve: a moça era formosa e alcançou favor perante ele. Ele quem? Versículo 9, aqui está falando sobre Hegai, o eunuco ali do rei, que era quem cuidava de todas as mulheres. Esther não só era bonita, era inteligente, mas ela sabia travar o jogo do poder. Nós vemos aqui, porque ele vai falando, que ela consegue conquistar todo mundo. Ela era alguém que se movimentava muito facilmente no meio do palácio. Era alguém que conseguiu conquistar o favor do eunuco do rei. Todos gostavam dela. Olha o relato que está aí para nós no versículo 9 e no versículo 10. Pelo que se apressou em dar-lhes ungüentos e devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther mal chegou lá e já conseguiu conquistar todo mundo. Agora ela estava no melhor quarto e ainda deram 7 mulheres para servir ela. Olha, já tinha servas, tinha o favor do eunuco do rei, conseguiu fazer tudo. Agora, uma coisa que nós precisamos estar atentos aqui é porque no reino da Babilônia e da Pérsia, que eles são uma continuidade, nós temos um outro livro bíblico que fala muito de jovens que foram levados para esse mundo, que é o livro de Daniel. E em toda a história infantil, tem um fato do livro de Daniel que chama sempre a atenção, que é quando eles chegam. O que é que se diz lá? Diz que Daniel e seus companheiros resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. O que eram as iguarias do rei? A comida. Só que o versículo 9 nos diz aqui que Esther conquistou Hegai e ele apressou em dar para ela os alimentos do rei. Se a gente vai fazendo uma leitura romantizada, ele passa despercebido. Os alimentos. Esses alimentos, ele está se referindo às mesmas coisas que Daniel se recusaram lá no começo. Só que Daniel, ele viveu em Jerusalém e fora levado cativo. Ele conhecia o que era Jerusalém, ele conhecia o que era a presença do Senhor. Esther não teve isso. Repare que quando ela apresenta Mordecai, que cria Esther, tem 3 gerações para trás para ele poder sair dessa terra. Essas 3 gerações vão dar um total aí de mais ou menos 100 e tantos anos, entre 114 e 140 anos, mais ou menos. Quer dizer, o decreto, a palavra do profeta Isaías e Jeremias é que o povo ficaria 70 anos em cativeiro, e depois Deus levantaria, o profeta Isaías diz isso, levantaria um homem chamado Ciro, que mandaria o povo de volta. Então, 70 anos e o povo voltou. Aqui eles vivem mais ou menos 30 anos depois do retorno a Jerusalém. Mas Esther, ela não conheceu. Seus pais a criaram, deram-lhe o nome hebreu, mas ela não conheceu Jerusalém. Então ela não sabia o que era, ela já estava tão acostumada com o reino da Pérsia, que as comidas do rei não nem isso para ela, não achava nada de errado. E ali ela foi e continuou prosperando. Ela ganhou o melhor quarto, os melhores aposentos. Mas a custa do que? No versículo 10 nos diz: e Esther não tinha declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai ordenara que não declarasse. Ela estava ali, ela ia bem, ela prosperava no reino da Pérsia, mas a custa do que? De sua própria identidade.
Esther, mais do que nunca agora, era Esther, a moça hebreia com 2 nomes. Ela era chamada de Hadassah em casa com a sua família. Esther era um nome que era usado só na rua para outras questões mais comerciais. Mas é preciso lembrar, né, Daniel, quando chegou na Babilônia, teve o seu nome trocado. Quem se lembra lá das historinhas? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Belsazar, Misael, Azarias, os nomes foram trocados. Assim, todo judeu tinha um nome trocado. Mas chegava até o ponto que tinha judeu que não tinha nem nome judeu, como Mordecai. Esther ainda tinha um nome judeu, mas isso não importava, porque ela ainda não havia declarado. E aí nós entramos na outra categoria. Muitas vezes nós estamos, não como Mordecai, mas às vezes nós estamos como Esther. A gente até foi criado no lar cristão. Nós fazemos parte de uma igreja, nós declaramos que temos fé, mas quando nós passamos das portas do templo para fora, a nossa atitude ela já muda completamente. É como os crentes mais velhos diziam, né? É aquele crente Raimundo, né? O pé na igreja, o pé no mundo. Né? O outro diz assim, é um crente girafa, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora, lá longe. Muitas vezes nós estamos assim, nós temos, mas nós não declaramos a nossa identidade. No lugar onde nós trabalhamos, na vizinhança onde nós vivemos, entre os amigos, na escola, na faculdade. Muitas vezes as pessoas não sabem que nós somos cristãos. E nós achamos desconfortável isso. E a gente espera prosperar sem esse empecilho. Mas tudo que nós estamos fazendo é nos colocar diante de Deus e negar o seu nome diante dos homens, o que é um grande risco segundo a palavra sagrada. Então, assim como Esther, nós precisamos estar atentos para não cairmos nas mesmas armadilhas que esses irmãos caíram ali no seu tempo. O Senhor não nos chamou para estar escondidos e muito menos para fugir de alguma adversidade por causa da nossa fé. Os exemplos que nós temos no Novo Testamento dos discípulos é que eles achavam até prazeroso, vamos dizer assim, eles consideravam muito digno, quando por causa do nome de Cristo eles sofriam afrontas. Mas hoje nós não queremos ser afrontados. E o texto ele vem nos trazer justamente um desafio. O desafio em nós observarmos nossa vida diária e pensarmos: eu tenho vivido como cristão ou eu tenho sido mais um escondido nesse mundo da peste do ser? No meu dia a dia eu tenho procurado fazer a diferença, ou eu tenho me escondido, negado a minha fé, escondido a minha origem, sem dizer quem eu sou ou por que eu vim. Esther e Mordecai estavam muito bem escondidos. Alguns, como Esther, um pouco ali na sua ingenuidade, vamos dizer que havia um pouco disso também, e a palavra diz que ela, como posso dizer, ela obedecia às palavras de Mordecai, mesmo como se fosse quando ela foi criada por ele, porque tinha como pai. Então havia uma figura de autoridade, mas às vezes nós somos a própria figura de autoridade como Mordecai, que resolve esconder a origem e abandona todo qualquer vínculo que nós temos com a fé, que deveria ser o ponto focal na nossa vida. A grande questão, o que é que nós vamos depender? Se a gente escolhe se afastar de Deus, não adianta se portar como Mordecai aqui no versículo 11. Quando diz assim: passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Ele estava ali o tempo todo de olho, querendo saber. Por que o desespero do seu coração? Porque a confiança que ele deveria ter em Deus, que está sobre todas as coisas, já tinha saído. Ele se adaptou, ele se entregou. E o grande chamado hoje para nós é justamente nós entendermos isso. No mundo em que nós estamos inseridos, que o nosso mundo hoje, no que eu comparo, é uma contextualização que era o reino da peste para os nossos personagens aqui apresentados. Nós temos nos misturado, passado despercebidos, evitado declarar quem nós somos, ou nós temos nos posicionado e aceitado as adversidades que podem vir disso. Nós temos nos escondido, o nosso nome, como as pessoas nos conhecem, ela declara quem nós somos, o Deus que nós servimos,
ou nós estamos completamente afastados dessas coisas? E mais ainda, isso é a palavra que vale para todos nós como cristãos. Mas existem aqueles que têm ouvido e recebido a mensagem do Evangelho, gostam da mensagem, muitas vezes tocam o coração, mas não se decidem assumir o compromisso de declarar que esse Deus é seu Deus. E assim como muitos também estão na casa da peça, estão envolvidos no mundo, mas Deus procura os seus. Ele garante o bem a eles, Ele garante que os guarda e os livra do mal, mas Ele não garante que guarda e livra do mal aqueles que pertencem ao reino da peça. As peças foram usadas por Deus para castigar Nabucodonosor, que foi usado por Deus para castigar o povo de Israel. Mas também eles mesmos receberiam o castigo de Deus por causa das atrocidades que praticaram. O único povo que o castigo era controlado, que era para o bem, era o próprio povo de Deus. Então, se a gente acha que o mundo está prosperando, eu posso estar bem com ele, vai em frente. Só que a única garantia que nós temos de vida eterna está do outro lado. E quem escolhe permanecer no reino da peste, quem escolhe o mundo, quem escolhe não se parecer com o crente, quem escolhe abandonar as coisas de Deus e abrir as portas dos corações da sua vontade para as coisas desse mundo constantemente, ele está escolhendo ficar longe do único Deus que pode libertar. Está escolhendo uma vida de indiferença, uma vida de males, uma vida de incertezas, porque quem não está em Deus só vive uma vida de incerteza. Mas a palavra diz que aquele que está em Cristo, como nova criatura, ele toma um jugo diferente, um jugo suave, e a confiança de que descansar em Deus é a melhor coisa que existe. Mas para descansar em Deus, eu preciso estar firme com Ele. Eu não posso deixar que o mundo me envolva e nem eu estar envolvido demais com o mundo. Aqueles que aceitaram o Evangelho já depois de adulto, foram criados desde pequeno e conheceram essa experiência, muitas vezes a gente sai do mundo, mas o mundo não sai do coração. E o que a palavra diz aqui? O mundo precisa sair do nosso coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida, Pai, e pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito aplique em nossos corações para que esse entendimento que preciso colocar a minha vida diante do Teu altar, na Tua presença, dedicar-me a servir ao Senhor e abandonar as coisas desse mundo, ele não seja visto como uma utopia ou algo assim só de imaginação, mas que possamos entender através da Tua Santa Palavra que é algo praticável e que o Senhor requer de nós, e que não existe escolha contra isso. Ou nós somos, ou nós não somos. Não dá para fazer o meio termo. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito aplique em nossos corações essa palavra que hoje nós meditamos, assim, para nós entendermos que nós estamos no reino do mundo, mas nós não pertencemos a esse lugar. Portanto, nós não podemos querer nos parecer com Ele, porque nós não ficaremos aqui. Mas nós precisamos entregar a nossa vida diante do Senhor. Nós precisamos viver como cidadãos dos céus, porque o céu é o nosso lugar. O Senhor esteja conosco, nos auxilie, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.